7 décadas na era do rádio. Levando com muito orgulho o nome da nossa cidade, a Rádio Avaré agora é FM. Mas antes de desbravarmos essa nova fase, temos algumas histórias para contar. Foi ao meio-dia de 26 de outubro de 1948, quando... Atenção, atenção! Entra no ar a ZYS3, a Rádio Avaré, uma das emissoras unidas. A rádio pertencia ao grupo Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho é uma legenda na história da comunicação no Brasil. Ele, fundador da Rádio Record, depois TV Record. Então a Rádio Avaré fazia parte desse grupo que envolvia outras emissoras depois importantes, como a Rádio Pan-Americana, a Rádio Excelsior, a Rádio São Paulo, e a Rádio Avaré fazia parte originalmente desse grupo. Aí no início dos anos 50, por volta de 1954, é que alguns avarenses se cotizaram, e aí entram os nomes legendários da Rádio Avaré: Elias de Almeida Duarte e Clóvis Gonçalves Guerra. Para o Clóvis e para o Elias, não precisa nada, só basta o microfone. Eu sou filha do Elias Duarte, da Rádio Avaré. Era uma família, né? Meu pai, o Clóvis Guerra, o tio Clóvis, que eu chamava, todos nós chamávamos ele de tio, eles ficaram a vida inteira juntos. Nunca houve uma briga entre os dois, nunca houve uma discussão. E ali virou uma família. Meu pai, para mim, ele foi um grande homem, um amigo, companheiro. Tudo que eu precisava, ele estava sempre presente. E tudo que todos precisavam, ele estava sempre presente. Eu, meus irmãos, minha mãe. O Elias era desse. Ele pegava alguma coisa para fazer, ou ele fazia direito, ou ele não fazia. E outra coisa, nunca negou nada a ninguém. Chegavam aí: seu Elias, meu filho, sabe que o senhor é da rádio, né? E ele trabalha lá na delegacia, e não sei aonde, mas eu não tenho assim um jeito de fazer um trabalho para ele, né? Qualquer coisa assim. Daí ele falou: quer fazer favor de entrar? Falou: o que você quer? É isso. Então vamos fazer desse jeito. E dali já virou um pouco de... Então ele era assim. E apaixonado pela rádio? Apaixonado pela rádio, pelos amigos. Era uma coisa que muita gente nunca acreditou. Mas não negava nada para ninguém. Seu Elias me apoiou em todas as iniciativas que um dia eu sonhei em aplicar ou implantar em Avaré. Seu Elias foi um homem voltado para a comunicação. Seu Elias foi um homem voltado para as ações coletivas. Seu Elias foi um homem preocupado e voltado para as benesses e benefícios de Avaré. Seu Elias foi um homem que viveu também, não só para a comunicação, mas acima de tudo para a Rádio Avaré. O dia que ele se foi, quando o jornal saiu, teve essa grande surpresa. Isso daqui foi a coisa mais bonita que eu já recebi na minha vida. Porque além dele merecer, ele merecia isso. Porque ele era muito bom. Meu avô foi a base, né, que deu suporte, deu sustento. Ele era mais dessa área comercial, né, ele pensava mais como um empresário. O meu pai já era o sonhador, já era da cultura,
já era do esporte, né? E eu vim ali a terceira geração mais fincado no jornalismo, né? Porque eu fui estudar, fui fazer a faculdade, né? Então acho que a gente dividiu bem assim as partes, né? O meu avô com esse lado empresarial, de comprar uma rádio, né? O meu pai com essa parte musical que ele gostava bastante, com a cultura dele que era assim fenomenal, assim, o jeito que ele pensava a comunicação. E eu já gosto mais do jornalismo, gosto mais da investigação, eu gosto mais do direito das pessoas, né, da obrigação que o poder público tem, estadual, federal, municipal, falar não só do executivo, do legislativo, do judiciário, do direito das pessoas que têm acesso à cultura, à saúde, né? Eu gosto muito dessa justiça social, e eu acho que a gente calhou bem, né? Eu tenho um pouquinho dele, um pouquinho do meu avô, um pouquinho do meu pai, e tenho muito orgulho de carregar o nome dos dois. Cláudio José Rocha Guerra, eu sou filho de um dos proprietários antigos da rádio, o seu Clóvis Gonçalves Guerra. E um dia lá, numa bela brincadeira, eu estava lá na minha casa, lá no fundo, no quintal, que a gente tinha um quartinho, que a gente fazia grandes campeonatos de futebol de botão. Nós estávamos ali narrando um jogo imaginário, né? Narrando um jogo de futebol de botão. Ele lá, preocupado em precisava aumentar a equipe para a transmissão desses jogos, escutou desse, opa, pera lá, eu estou escutando vocês transmitindo isso daqui, vocês levam jeito pro negócio. Vocês não querem ajudar a gente a fazer a cobertura dos jogos regionais? Aí eu, meu irmão, Clóvis Antônio, nós falamos, vamos lá ver como é que era. Ali que nós fomos descobrir a grande diferença que é você transmitir um jogo imaginário e outra você transmitir um jogo real, que estava acontecendo realmente. Nós conseguimos até com certo êxito, mas teve muita paciência, porque esse é o grande legado da Rádio Avaré. É uma rádio escola, né? E é ali que nós aprendemos. Quando eu aprendi a carregar a maleta, eles me davam a maleta para carregar. Quando estragava o retorno do repórter de campo, manda a criança lá. E eu ia lá e entregava. O Gabriel aprendeu a escrever, então ele pode ir no vestiário lá, pegar a escalação dos times. Eu entrava lá, batia na porta, sou o Gabriel da Rádio Avaré, eu tinha, 10 anos, e eu anotava a escalação, levava lá para a cabine, a escalação tá aqui. Aí a parte técnica já comecei a aprender a posicionar os microfones, onde vem a linha, já fazia isso aí. E daí a voz já evoluiu, já está entendendo um pouco mais, já colocaram eu para fazer os jogos assim com 16 anos. Eu entrei pelo esporte e daí, sem perceber que eu estava entrando numa profissão, eu estava fazendo comunicação sem saber. O primeiro programa infantil, acho que do Brasil, provavelmente surgiu na Rádio Avaré. Eu, com 6 anos, o meu irmão com 8 anos, o Clóvis Antônio, e um primo meu, Marcos Talamonte, nós 3 apresentávamos aos finais de semana um programa infantil chamado Mini Show. Era um programa voltado para a criançada, com uma programação lúdica, com perguntas para as crianças responderem, e que era muito engraçado, que ele era um programa que a gente com a idade que tinha, não sabia nem ler nada, então meu pai ele falava a frase que ele queria que a gente dissesse, e aí ele apertava o gravador para a gente falar, e aí ele editava tudo aquilo ali para fazer o programa. O meu irmão, que já era um pouco mais velho, já estava na escola fazendo lá o primeiro ano, ele já sabia ler, aí era ele que era o apresentador, e eu e meu primo, nós éramos ali os coadjuvantes, né? Nós participávamos de um programa, era muito legal, chamado Mini Show. Acho que foi o primeiro programa voltado para o público infantil que teve acho que no Brasil, se for dar uma pesquisada aí. Não conheço outro. Também participaram como acionistas originalmente Marília Ward, que é um nome das vozes femininas, uma das mais inesquecíveis na radiodifusão de Avaré. Com uma programação diferenciada, a população não perdia os programas de jornalismo, os culturais, os esportivos e, é claro, as famosas radionovelas, estreladas pela nonagenária Marília Pires, viúva de Elias Ward.
Não, é que eu trabalhava para a rádio e eu falava dia e noite e escrevia e tudo, e comecei a escrever novela, essas coisas todas. No fim, me apaixonei, tomei conta da Rádio Avaré enquanto eu pude. Foi assim. Conta mais dessas novelas pra gente, o que tinha de legal? Ei, meu Deus do céu. Quantas? Ai, não sei. Não lembro. Uma imensidade, viu, de novela, tudo. Às vezes uma curta, às vezes... Mas era gostoso. A gente era bem pequena, eu e meus irmãos, e tinha uma novela que chamava Louca de Albano. E a minha mãe, meu pai e o tio Clóvis, eles iam todo dia, era capítulos, né? Radionovela. Eles iam apresentar os capítulos ao vivo, os 3, e a gente ficava aqui em casa, eu e meus irmãos, com a minha avó, mãe da minha mãe. E num dos capítulos, a apresentação foi tão fantástica, que a minha avó achou que a minha mãe tinha enlouquecido de verdade, porque ela que fazia a Louca de Albano, era ela que representava. Os 3 representavam muito bem. Essa história ficou muito gravada porque teve vários capítulos e em todos a gente ficava aqui com a avó ouvindo pela rádio e era um sucesso. No outro dia as pessoas vinham aqui visitar, cumprimentar, agradecer, porque não tinha televisão, era rádio só, né? Então o Avaré inteiro e região ouviam as novelas da Rádio Avaré. E também ali figuras como Zeide Sacre, como Paulo Bastos Cruz, como Naufal Ignatius, Amin Ismael, todos faziam parte desse grupo de acionistas que impulsionou a Rádio Avaré quando ela passou a funcionar num prédio histórico que infelizmente foi demolido, mas que era a antiga sede da Sociedade Beneficente Portuguesa. Ficava na Rua Goiás, ali bem ao lado do Matilde Vieira. A rádio funcionou ali por quase 30 anos. E durante 3 décadas, essas primeiras 3 décadas, ela teve, digamos, o monopólio, né? Era só a Rádio Avaré. Então ela era um instrumento muito presente na vida do avarense. Essa rádio pertenceu a 4 ilustres avarienses que eram amigos, evidentemente, entre si, o Elias de Almeida Duarte, o Clóvis Guerra, o Sênio Gilbran e o meu pai, o Naufal Ignatius. Eles constituíram uma sociedade bastante harmoniosa, bastante progressista, né, para a cidade, e que a partir desse pioneirismo deles, né, fizeram com que uma rádio representasse os legítimos interesses da cidade, seja na área empresarial, seja na área cultural, seja na área musical, sobretudo. Havia muito programa de auditório e a rádio nasceu nos anos 50 dentro desse espírito, né? E é realmente impossível falar de Rádio Avaré e não citar os programas de auditório. O singelo palco, localizado no já extinto prédio da Beneficência Portuguesa, na Rua Goiás, recebeu grandes nomes como o de Calbi Peixoto, Ângela Maria, Dalva de Oliveira e Vando. Tantas personalidades, artistas importantes, políticos importantes, que falaram aos microfones da Rádio Avaré. Então eu falo em Carlos Lacerda, em Ulisses Guimarães, em Orestes Quercia, em Franco Montoro, né? Falo de grandes personalidades que passaram por Avaré e que entraram também, se apresentaram no palco da Rádio Avaré, ou que, estando em Avaré, depois foram ouvidos como nomes importantes. Roberto Carlos, por exemplo, quando veio aqui ainda na Jovem Guarda, foi entrevistado pela Rádio Avaré, antes de se apresentar no auge da sua carreira, ou no início da sua carreira. A competência da talentosa equipe era ainda mais visível durante as eleições. Antes de existir a apuração eletrônica, a cobertura jornalística chegava à frente com os resultados das urnas. Primeiro o voto manual, que a gente ficava do lado da mesa onde estava apurando a urna, e na hora que saía um número a gente já anotava. Depois, com a urna eletrônica, a gente passou a ir na escola, ficar ali do lado da urna, na hora que saía a etiqueta, a gente já anotava e contabilizava.
Então era muito legal, tenho muita memória. Lembro que era histórico, porque eles ficavam por horas no ar. Isso é uma bagagem que é impressionante, que eles ficavam por 7, 8, 10 horas no ar, contabilizando números. Em 1972, a Rádio Avaré era a nossa referência nas eleições, porque ela que, nas apurações, as apurações eram manuais, a gente ficava com o radinho ao pé da orelha, né, para contar os votos, a gente fazia as nossas planilhas. Era muito... As pesquisas, eu me lembro muito bem das pesquisas, de algumas eleições que participei, e principalmente a minha, quando eu saí vitorioso nas eleições do ano 2000, né, a Rádio Avaré, com o seu Elias, o Arde, o Clóvis Antônio, o seu Clóvis Guerra, eles eram pontuais, as pesquisas eram precisas, né? E naquela eleição, apesar de tudo contra, eles apontaram, a pesquisa de boca de urna deles, da Rádio Avaré, apontava que eu sairia vencedor, com uma diferença de 1.000 e poucos votos. E realmente, foi uma diferença de 1.070 votos. Então, a Rádio Avaré, nesse ponto, sempre foi pontual. Sempre as pesquisas de boca de urna, que estavam sempre presentes em todas as eleições, sejam municipais ou do Estado ou nacional, a Rádio Avaré as pesquisas eram bem pontuais. E hoje, passando o tempo bastante para frente, tendo Cláudio Salomão à frente dela, obviamente, graças também àquela manutenção que foi feita pelos descendentes do Clóvis Guerra, que ficaram até os últimos momentos efetivamente segurando essa bandeira da Rádio Avaré, e hoje a gente vê a rádio pertencendo a um conglomerado cultural, educacional e sobretudo empresarial, que será, claro, um ponto de partida novo para esse grande nome, que é o nome da Rádio Avaré. Eu me lembro muito quando várias vezes tivemos aqui em Avaré muitos políticos, muitos empresários que eram levados até a rádio, participavam até de um programa, num mini auditório que ela tinha para 40, 50 pessoas, que era muito significativo. Faziam-se muitos debates, muitas coisas que foram características da rádio e, ao mesmo tempo, ficaram marcadas na história da cidade. Rádio Avaré era uma referência para a poesia, para a cultura, para a música, para o noticiário municipal, estadual, nacional, para a reclamação de pessoas que queriam direitos com a prefeitura, para os prefeitos da cidade e vereadores divulgarem os seus objetivos, prestarem contas. Do ponto de vista da minha gestão como prefeito, né, nós sempre demos atenção à rádio. Por várias vezes eu ia ao programa do Clóvis Antônio no período da manhã para dar entrevistas, e a gente percebia pelo número de pessoas que ligavam que eles tinham uma audiência muito grande, né? Então, toda vez que eu ia lá, tinha perguntas e mais perguntas que a gente não conseguia responder tudo, levava um pouco para responder depois. Então, eu acho que a rádio cresceu, hoje ela está num lugar que ela merece, que hoje a FM tem um padrão de sonorização diferente. Então, eu me sinto até meio homenageado por fazer parte dessa família, através da minha esposa, da Rádio Avaré, nos seus 72 anos. Contato desde que assumi a prefeitura de lá para cá, são nas últimas 2 décadas, né? Mas a rádio fazendo agora 72 anos, então ela já tem muito mais tempo de trabalho no município, na cidade, na região, divulgando notícias. Então, para nós sempre foi uma rádio séria, uma rádio que sempre procurou divulgar aquilo que realmente acontecia na cidade de Avaré. Me lembro de eventos significativos que nasceram um pouco antes e com ela sobreviveram até hoje. Por exemplo, uma grande festa desportiva que é a Corrida de São Silvestre, fundada e criada, idealizada por Elias de Almeida Duarte e transmitida durante todo esse período pela Rádio Avaré. Vai como quer, é rei da pista. Aplausos de quem assiste à prova. O Leonardo vem tranquilo, tem uma distância considerável sobre o segundo colocado.
Agora passa, vai cruzar a rua Mato Grosso. Está na Amazonas. Líder soberano, total, dono da corrida. Sobe, vai descer com destino à Rua Pará. A grande semirreta da prova. Rádio Avaré transmitindo espetacularmente a corrida de São Silvestre, na rua da cidade de Avaré, 63 anos, a mais antiga prova do mundo em cidades do interior. Orgulho de Avaré e da nossa gente. Depois teve aí a São Silvestre, né? Que nós cobrimos, o Elias, grande criador da EMAPA, a São Silvestre, enfim, né? Precursor da comunicação em toda a macro-região de Avaré. E o Elias fazia a narração da São Silvestre no jipe dele, sentadinho ali, onde dá para ele ir filmando a corrida lá, fotografando e narrando com o microfone a corrida. Em primeiro lugar, o atleta do Esporte Clube Corinthians vai vindo na frente. Em segundo lugar, o atleta do Botafogo, que veio do Rio de Janeiro para cá disputar São Silvestre de Avaré. E em terceiro lugar, passou uns 10 minutos. Eu estava com fone, né? O Elias retomou. E continuando a transmissão aqui da Corrida São Silvestre de Avaré, a mais antiga do interior do mundo, eu caí do jipe e me recuperei, já subi no jipe de novo, o plug está certo, e vamos até o fim dessa corrida marcante para o Brasil. Uma verdadeira escola. Excelentes comunicadores tiveram uma grande projeção através da Rádio Avaré. Para a Rádio Bandeirantes, Nassim Filho, Terezinha Ribeiro e Latuf Orani. Para a Rádio Globo, Edmur Barreira, José Carlos Zavanella e Clóvis Salles. Para a Rádio Capital, Wilson José e José Carlos Moura. E para o SBT, David Pimentel. Eu gostaria de salientar uma coisa, que é agradecer aos inúmeros profissionais que passaram por aqui. Gente que, alguns que não tinham conhecimento na comunicação e passaram por aqui. Gente que tinha experiência na comunicação e agregou para a comunicação feita aqui pela Rádio Avaré. São inúmeras pessoas que passaram por essa história. Eu conheço uma parte muito pequena da história da Rádio Avaré, né? E não posso citar 1, 2 ou 3 nomes, né? Mas todos que tiveram sua história na Rádio Avaré, o nosso agradecimento, o nosso abraço, porque se hoje a Rádio Avaré tem essa história de mais de 70 anos, é porque passaram profissionais que foram fantásticos, que nos ajudaram a fazer uma comunicação honesta, de qualidade, e de maneira principal é a Rádio Avaré mais perto das pessoas. E os comunicadores são que fazem essa ligação. Então, muito obrigado a vocês que fizeram parte dessa emissora. Não tem uma emissora de rádio, eu discordo com o que tem que falar, com outras rádios, a minha também, onde eu trabalho, outras rádios aqui de Avaré, em toda a região. É o poder da comunicação, isso aí é uma beleza. O slogan da rádio é ZYK 1570 kHz, o poder da comunicação, o Rádio Avaré. Era simples, tinha uma audiência total. E nesse ano especificamente, 67, que eu estava estudando no vestibular, eu arrumei tempo para fazer, durante uns 8 ou 9 meses, um programa chamado A Hora e Vez do Estudante, que era aos sábados às 18 horas. Fazia eu e o Luiz César Cruz, que hoje é aposentado do Banespa, né? Era um colega do colégio, e a gente fazia esse programa e falava notícia, levava o pessoal para cantar. Era meia horinha de programa só, uma vez por semana, mas a gente matou a vontade de trabalhar em rádio e conhecer um pouquinho, né, naquela época, a maneira como se fazia o rádio. E a gente convivia, em certos momentos, com aquele pessoal da Rádio Avaré. Olha, era um sonho, porque naquela época não existia aparelho de celular, essas coisas todas, né? Então, com 7 anos de idade, eu ouvia a Rádio Avaré num rádio a válvula, que era do meu avô, né? Tinha seu Elias às 11h30 da manhã, tinha um pouquinho antes o programa do Clóvis Antônio, logo após o almoço tinha o programa da Nádia Maria, né? Então, eu escutava eles no rádio e ficava imaginando como que é ser radialista. Desde pequeno, desde quando eu tinha 7 anos de idade, eu escutava a rádio. Eu escutava Elias de Almeida Duarte, Clóvis Guerra, Nádia Maria, na Rádio Avaré AM. Em 1995, eu consegui realizar esse grande sonho de trabalhar na rádio. Daí, conversando com o Clóvis Antônio,
ele falou, esse nome seu não é muito legal para o rádio, vamos mudar o nome e tal. E ficou até hoje, né? Se passaram 25 anos, meu nome no rádio é Rogério Correia. Trabalhei na Rádio Avaré de 1995 até 1998. Durante 1 ano e meio eu fiquei como operador de som, não podia falar hora nem nada. Depois, com o tempo, né, eu fui aprendendo a falar hora, tive algumas aulas com o Clóvis Antônio, com o seu Elias de Almeida Duarte, com o seu Clóvis Guerra, e tive o orgulho de fazer parte da família da Rádio Avaré, onde tudo começou. E eu sou da época que eu era sonoplasta do Inhomusa, fui sonoplasta da Nádia Maria, que era a revista social radiofônica, o Inhomusa com o seu programa O Luar do Sertão. Aí também tinha o Sargento Coutinho, que era o Bombardão, que era um programa policial, ao qual também de grande audiência na época, e o Show da Tarde apresentado pelo Zé Wilson, e o Capitão também, que hoje é um dos grandes baluartes do rádio, né, que está nativo até hoje também. E aí o Cláudio falou, você não quer fazer o programa de musical? Você tem jeito, você gosta de música e tal? Pô, beleza, né? Eu faço, não tem problema. Vamos testar aí, chamava Show da Manhã, aquele show de comunicação do Rádio Regional. Era uma beleza. E aí eu fiquei um tempão, ficamos acho que mais de quase 10 anos fazendo esse... E tinha um repórter musical que a gente recebia carta. Carta de contar, de aniversário e tal, essas coisas, né? Aí a gente lia, né? Todo dia recebia uma infinidade, eram 40, 50 cartas por dia, pedindo música, oferecendo, porque só tinha a Rádio Avaré, uma rádio só. E as rádios que tinha por aí, tinha uma rádio forte lá de Piraju, que era boa também, e a Rádio Santa Cruz do Rio Pardo. Inclusive, teve 2 locutores de Santa Cruz que vieram trabalhar com a gente. A Rádio Avaré eu fiquei 10, na faixa de quase uns 18 anos mais ou menos, viu? Não é brincadeira, não. Não, a história é grande. Eu tenho boas recordações lá, ótimo. O meu trabalho na Rádio Avaré já está fazendo 13 anos, né, que eu estou junto com o pessoal novamente, aí num retorno brilhantoso, que a gente realmente aí sempre teve um coração voltado, né, para a emissora, para a Rádio AM, o qual a gente gosta de fazer, e agora aí com a nova frequência 107.1 FM, a gente está também com experiência em outras emissoras às quais a gente já trabalhou. Nós estamos aqui para somar juntamente com a equipe da 107.1. O grupo JBMS de Comunicação, que é formado pela nossa do Vale TV, pela Rádio do Vale, pela Rádio Jovem Pan Avaré, abraçou e trouxe para a nossa família com muito carinho a Rádio Avaré. De fato, a Rádio Avaré tem um patrimônio valiosíssimo e por isso que o Grupo Edu Vale, que o Cláudio Salomão, de fato, ao investir na transformação da emissora em frequência modulada para que ela possa coexistir e continuar marcando os seus pontos positivos em favor da comunicação em Avaré. Eu tenho muita gratidão por ele, estou emocionada, porque a Rádio Avaré não morreu através das mãos do Dr. Cláudio Salomão. Eu sou muito agradecida, minha família toda, meus irmãos, todos muito agradecidos. E o Clovinho vinha passando por grandes dificuldades na própria manutenção diária da rádio, nas coisas básicas, nas coisas essenciais. E um dia, desabafando comigo numa conversa que nós tivemos informalmente, aliás, aqui na faculdade, ele me disse que provavelmente perderia a rádio, porque ele não tinha condições de arcar com uma despesa grande que a rádio havia assumido através de uma confissão de dívida com um ente público e que ele teria que se virar. E surgiu a ideia de eu tentar adquirir a Rádio Avaré zerando a dívida dela. Então, a partir daí, foi realmente o início da história. Eu confesso a você que naquele momento eu fiquei muito assustado, muito triste com tudo que eu ouvi do Clóvis. Porque a Rádio Avaré, ela é, até onde eu sabia, a história que eu vivi, que eu conheci, que eu presenciei, a Rádio Avaré, ela foi uma das primeiras, não de Avaré sem sombra de dúvida, mas ela foi uma das primeiras do Estado. E ela se transforma, ou se transformou na minha cabeça, num patrimônio da cidade, num patrimônio cultural da cidade de Avaré. E como é que chegou naquele estágio? A Rádio Avaré passou a fazer parte da história de Avaré. E, de repente, ninguém apareceu para socorrer a Rádio Avaré
ou para de uma forma ou outra se solidarizar ao Clóvis. Ele teve que segurar aquilo no peito, na raça, e sozinho. Aquilo me pegou de uma forma assim impressionante. Então, a partir daquele instante, daquela conversa que nós tivemos, eu entendi que também era minha obrigação, dentro da necessidade de se preservar um patrimônio de uma cidade. Uma cidade sem história é uma cidade morta, é uma cidade fria, é uma cidade sem vida. A gente sabe que a mão de Deus vai estar sempre assim, ali em cima, conduzindo, iluminando, e deu certo, né? Deu certo. Não sei se os credores que o Clovinho apontou, e que realmente eram os credores por uma série de fatores, se eles foram com a minha cara, se eles se sensibilizaram com a história da rádio, se eles sentiram que eles estavam fazendo uma cobrança excessiva. Fato é, deu o resultado que a gente pretendia, né? E a partir daí o trato que a gente tinha com o Clovinho é que a rádio viria para mim e nós tocaríamos a rádio. É óbvio, ela é uma rádio comercial, ela é uma rádio que visa lucro, ela é uma rádio... Mas isso naquele momento não estava em jogo. Estava em jogo a preservação de um patrimônio cultural da cidade de Avaré, um patrimônio cultural da região sudoeste do estado. O Clóvis passou a ser um herói, né? No meu modo de ver, na minha concepção de vida e na forma com que eu atribuí galeria de heróis para mim. O Clovinho passou a fazer parte dessa galeria de heróis, porque eu pude conhecer um pouco da história, desde quando ele recebeu a Rádio Avaré do pai dele. Conheci um pouco da história do Elias Ward, que também conheci, foi um grande amigo e tive o prazer de conviver ao lado dele. Conheci muito a família Jubran, né? Conheci também a família Inácio, né? O Miguel, particular e grande amigo, que me apoiou em tudo, me incentivou desde o começo, quando eu disse a ele: Miguel, estou estudando a possibilidade de pegar a Rádio Avaré. Nossa, foi um incentivador, foi um parceirão e tanto. Lamento, contudo, nessa história de final feliz e de grandes alegrias, lamento as tristezas que eu tive, né? E as tristezas a gente registra também, para que ela fique eternizada. Poucas portas se abriram por Clóvis, pouquíssimas portas. Diante de tantas portas que a Rádio Avaré abriu para tantas pessoas, foram muitas poucas portas que se abriram para a Rádio Avaré e para o Clóvis Guerra. Esse foi um episódio muito triste nessa trajetória. E, finalmente, o maior e pior episódio de tristeza foi não ter tido o Clóvis ao meu lado no momento do anúncio da migração. Essas são as tristezas que eu trago nessa trajetória. Uma trajetória feliz, de sucesso. Está aí a Rádio Avaré, show de bola, muitos elogios, né? A gente até diz que é um patrimônio da cidade, é um dos slogans que a gente traz, porque realmente é, mas essas marcas tristes ficaram também e devem ser eternizadas. Como eu disse, o povo que não tem memória, ele repete as coisas ruins. Memórias são memórias. Afinal, são 72 anos de história que se entrelaçam com a nossa cidade até chegar na nova fase FM. Um processo que demorou desde 2014 dentro da emissora, com vários empecilhos, várias barreiras, né? Até porque a gente teve troca de presidente, troca de ministro, o ministério que mudou de nome, que deixou de ser um ministério, então tudo isso também foi impedindo a agilidade desse processo, mas agora a perspectiva é excelente, né? A Rádio Avaré com uma ampla cobertura, com um sinal super com qualidade, assim, né? E a gente vai investir muito nessa programação, nesse jornalismo, nesse esporte, em aproximar a comunidade de Avaré com a nossa maneira de pensar a nossa cidade. E é isso, né? O rádio é a concessão pública que precisa estar perto das pessoas, que precisa estar informando. No momento de fake news, de tudo mais, a gente quer ter essa credibilidade, esse carimbo, essa marca que é a Rádio Avaré. Eu fui vice-prefeito, cheguei a ser prefeito por um tempo curto, fui vereador, então a gente sabe bem toda a dinâmica da cidade e sabe bem quanto que essa rádio pode fazer um trabalho melhor sendo FM. Sem dúvida nenhuma é uma grande evolução merecida pelos que trabalham na Rádio Avaré, pelos
todos aqueles que têm ligação com essa emissora tão famosa e tão antiga. Tinha até uma piadinha que a gente fazia, que era uma piada do José de Vasconcelos, que uma narração, né, pela Rádio Avaré, a mais potente do quarteirão, né? Então, ela, quando ela começou, o alcance que ela tinha era muito pequeno, né? Você saía na estrada, ela já não pegava. Hoje, a gente pega a Rádio Avaré. Nós temos uma propriedade rural a 15 quilômetros da cidade e ela está chegando, o sinal dela está chegando lá. Isso era há 72 anos atrás, isso era inimaginável, né? Era uma coisa absolutamente... Mas a Rádio Avaré é uma coisa que cresceu com avareense, seu Clóvis, seu Elias, e isso é muito, muito bom, porque hoje, rádio, você pega qualquer outro tipo de rádio aí, FM hoje, na maioria delas são concessões públicas que elas vêm com uma programação às vezes empacotada lá de São Paulo, são redes, né, que não tem muito a ver com a localidade. Então é importante ter um jornal local, tocar músicos locais, valorizar a cultura local, e a Rádio Avaré sempre fez isso, e eu acho que tem que continuar, agora sendo FM, fazendo para valorizar os avarienses, né? Clóvis, Elias Ward, enfim, as demais famílias, Miguel Inácio, meu particular e grande amigo, foram verdadeiros defensores da cultura de Avaré, e a gente tem que eternizar isso. Agora é com você. Prestigie a nossa Rádio Avaré, sintonize 107.1 FM. E espero que daqui outros 50 anos possa ter alguém também testemunhando ligeiramente, como eu fiz, esse momento de progresso que a rádio viveu e que a cidade vivenciou. Muito obrigado, Cláudio Salomão, por essa oportunidade. Cláudio Mansur Salomão, a toda a sua equipe do Sistema Avareense, do Sistema Eduvale de rádio e televisão, é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes dessa região. Cláudio, parabéns. Você que tem nos apoiado muito, nos dado muita força aqui, como vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, nós, na qualidade de presidentes, temos que contemplar esta grande vitória sua no sistema de comunicação da Eduvale, nossa TV Eduvale, FM Eduvale e agora a FM Avaré. Parabéns a todos, sucesso! E é o que nós desejamos, a Associação Paulista de Imprensa. Parabéns, Rádio Avaré. Parabéns a todos aqueles que direta ou indiretamente têm ligação com a Rádio Avaré. Parabéns mesmo. Quero parabenizar a todos eles e desejar que a Rádio Avaré possa ter mais 72 e mais 72 anos na nova direção, aí junto com o Gabriel Guerra, o seu Cláudio Salomão, o Grupo Eduvale, que possa levar a notícia, o entretenimento para todos os cantos de Avaré e da região. 72 já? Nossa Senhora! Então faço parte também, que eu trabalhei mais de 20 anos lá. Então parabéns aos meus amigos proprietários aí da Rádio Avaré, felicidades. E vão firme na parada aí. Seria uma satisfação, quero ver que vocês sejam muito felizes no ar. Que o futuro dela seja igual foi o passado. Tomara que sim. E vai ser, porque ela tem um nome e agora está na mão de uma pessoa maravilhosa também, na mão de vocês. Então, se Deus quiser, a Rádio Avaré vai continuar sendo a Rádio Avaré. Deu certo porque havia gente certa, gente que amava o que fazia, sobretudo as duas famílias que por mais tempo a conduziram e que nos deixaram esse presente na área da radiodifusão, na mídia atual, né? As famílias Ward e Guerra. Parabéns, 1000 vezes parabéns para você. Rádio Avaré de cara nova, Rádio Avaré moderna, mas mantendo a tradição, a história de 70 anos de comunicação aqui na Estância Turística de Avaré. Estamos à disposição de toda a sociedade avariense e da nossa região para a informação, a notícia, o entretenimento, a música e essa parceria que vai ficar por muitos anos aqui na nossa região. A Rádio Avaré, para Avaré, é o nome disso tudo. Rádio Avaré. Ela é de Avaré.
ela representa a história de Avaré, ela representa o povo de Avaré, ela representa a caminhada de Avaré, ela representa a cultura de Avaré, ela representa a educação de Avaré, ela é Avaré. Essa tem que ter o cheiro do mato que brota do teu chão. Essa tem que ser igual fim de tarde no Lago São João. Você está ouvindo esta que é a nova Rádio Avaré em 107.1 FM, mais moderna e mais próxima de você, mais de 72 anos no ar. A Rádio Avaré está agora em frequência modulada. Rápido intervalo aqui no Esporte Notícias, daqui a pouquinho a gente está de volta.